Equiparação hospitalar pode dar um prejuízo de mais de R$ 1 milhão para uma clínica médica. Eu vou te contar esse caso para que você preste atenção em todos os requisitos e saiba se está sendo feita certa, se você já tem uma equiparação hospitalar na tua clínica ou se você está pensando em fazer algumas questões a se atentar, porque sim, é a melhor forma de uma clínica médica reduzir o pagamento de imposto de forma legal, né? Equiparação hospitalar não é jeitinho, não é sonegação, é correta. Mas, como tudo, deve ser feito bem certinho, cumprindo muito certinho todos os requisitos básicos. Vou te explicar aqui um caso de um cliente meu. O que que ocorreu? Esse cliente me contratou, ele entrou em contato justamente para fazer equiparação hospitalar. Ele queria reduzir o pagamento de impostos e disse: Rafa, a minha clínica aqui está pagando bastante, gostaria de verificar se eu posso ter alguma forma de reduzir. Fui verificar todos os documentos e daqui a pouco o que que eu vejo quando eu vou ver as declarações da contabilidade? Ele já estava tributando como se tivesse equiparação hospitalar. Né, o que que é isso? Ele já estava utilizando a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica em 8 em vez de 32 e a base de cálculo da contribuição social em 12 em vez de 32. E o médico nem sabia disso. Às vezes existe essa falta de comunicação entre a contabilidade e o médico, que é algo até talvez a contabilidade até tenha dito para ele que eles tinham, já estavam aplicando, mas o médico não se ateve quanto a isso. Então, quando eu fui verificar e eu vi que 100%, né, da tributação estava sendo aplicada com equiparação hospitalar. Mas eu comecei a pensar, eu lembrei qual era a especialidade dele e da conversa que eu tive com ele, que ele me dizia: a gente faz algumas consultas. E consultas não se encaixam na equiparação hospitalar. Os procedimentos, as cirurgias, os exames, sim se enquadram, mas está expressamente descrito na legislação e na jurisprudência, né, e no entendimento da Receita Federal que as consultas simples não podem ter essa redução da base de cálculo. Elas seguem com a base de cálculo de 32% que são para os serviços em gerais. Então, essa clínica, o primeiro ponto que eu me atentei foi: não está sendo feita a segregação dos valores, que é o quê? O que se enquadra na equiparação hospitalar é tributada com a base reduzida, o que não se enquadra fica com a base dos 32%. Isso não é nenhum problema. Até existem casos, né, como de clínicas que são multidisciplinares. Existem algumas especialidades, existem algumas, né, digamos, tem uma clínica que tem dentista, tem nutri, tem físio, tem médico, tem um monte de gente. Alguns serviços não se enquadram na equiparação, mas não quer dizer que, porque tem esses serviços prestados que não se enquadram, que a clínica automaticamente não pode ter equiparação. Não é isso. Se ela preenche os requisitos básicos, né, de determinadas especialidades, e a gente consegue mostrar que isso efetivamente está ocorrendo, com todos os requisitos básicos preenchidos, pode-se fazer essa segregação dos valores e é tributado corretamente. Né? Então, o primeiro ponto de atenção que ocorreu nessa clínica, que foi feito de uma forma administrativa, né? O que eu quero dizer com isso? A contabilidade não fez nenhuma solicitação para a Receita Federal, não foi entrado, né, com pedido judicial para conseguir essa concessão desse benefício, que geralmente é o caminho que se faz, né, ou direto na Receita Federal ou pela via judicial, para trazer uma segurança para o nosso cliente, para que essa clínica esteja ok, tranquila de que estamos sim, com a comprovação e respaldo jurídico de que a gente pode utilizar esse benefício fiscal. Então, a contabilidade somente na apuração, né, dos seus cálculos começou a utilizar direto a alíquota da equiparação hospitalar. Então, esse foi o primeiro ponto que nós vimos que tinha essa possibilidade de trazer algum problema para esses nossos clientes. Depois fomos verificar, né, analisamos o contrato social e vimos que existiam problemas no objeto contratual da sociedade e também nos quinais, né, nos códigos de atividade, alguns estavam faltando, principalmente o de cirurgias, né, os de procedimentos cirúrgicos não tinham, né, esse KNAI na empresa, algumas outras considerações como o capital social, e isso a gente sabe que, algumas empresas médicas colocam o capital social da empresa bem baixinho,
por conta do Conselho Regional de Medicina, né, que quando se faz a inscrição no conselho, a o valor da taxa, da anuidade que se paga, também é por base no capital social da empresa. Então isso é uma forma que algumas clínicas priorizam para não ter esse pagamento dessa taxa, reduzir um pouco o capital social. Isso pode trazer um benefício, mas muito baixo comparado com o benefício grande da equiparação hospitalar e de estar com tudo ajustado e tudo correto, né. Então esses pontos também e o que que isso quer dizer, né. O alvará sanitário estava correto, a estrutura da clínica tudo correto, sim, eles não tinham problemas quanto a isso, mas se for ver a forma de sociedade empresária e a comprovação do que efetivamente era prestado como serviços hospitalares não estava correto, né, estava faltando alguns ajustes que poderiam comprometer essa empresa em caso de alguma autuação fiscal, né. Se viesse a Receita Federal e dissesse: "Me mostra como é que tu está fazendo essa tributação", provavelmente eles seriam autuados. E quando uma clínica é autuada, o que que vai ser solicitado? A devolução, né, dessa diferença dos tributos que eles pagaram a menor e tem multa, né, existe até uma progressividade da multa, se eu posso dizer, de 75% do valor até 150, às vezes se é considerado que tem alguma simulação, fraude. Então veja, se essa clínica teve uma diferença, um benefício fiscal de R$ 100.000 no ano, dependendo se ele tivesse, né, uma multa de 100%, ele teria que pagar 200.000, isso considerando um ano. E se a gente fosse verificar que eles estão há 5 anos fazendo isso, ou mais até, mas é que a gente fala 5 anos porque é a possibilidade que a Receita tem de fiscalizar. Então de 5 anos para trás, se fosse esses 100.000, R$ 1.000.000 talvez? Né, que a gente fosse considerar. Então veja, eles teriam sim esse direito ao benefício, com certeza, eles não têm nenhum problema quanto a isso, seria sim um benefício até maior de 100.000 por ano, mas imagina o prejuízo se foi feito incorretamente. Né, então por isso que é tão importante quando a gente vai considerar a equiparação hospitalar, que o médico, a clínica se atente aos requisitos, entenda o que que essa pessoa que está fazendo por ele, seja um advogado, seja a contabilidade, que a gente possa organizar tudo junto, né. Eu aqui no escritório, a gente vai fazer toda a organização desse cliente sim, e a gente prioriza, né, ter além desse acompanhamento todo de conseguimos equiparação, legal, mas vamos ficar um período juntos para a gente verificar como vai ser feito isso, como vai ser feita essa segregação, como é que a gente vai organizar tudo isso? Dando uma dica aqui, se eu puder, essa questão dessa clínica, o que que ocorria? Eles recebem de vários convênios, de vários planos de saúde, os valores, né, são repassados. E vinha numa única nota. Então, eles pegavam o valor global da nota e já aplicavam uma equiparação, sem verificar o que que foi cada serviço, né? Como é que a gente vai comprovar? Porque daqui a pouco vem essa autuação e daí eles vão dizer: "Não, não, mas aqui está o valor da nota". Mas nessa nota, quais eram os serviços prestados? Né, então isso é algo que a gente sempre deve considerar, principalmente porque equiparação não é para tudo. Tem que verificar os critérios, tem que enquadrar tudo certinho, para que a tua clínica esteja realmente pagando somente o que deve, porque equiparação hospitalar é algo muito bom, mas se atente, a gente sabe que com essa reforma tributária, essa organização cada vez mais se está a Receita está fiscalizando mais, está indo atrás, né, porque realmente reduz a arrecadação deles. Então, presta muita atenção, utilize o benefício fiscal sim, mas tenha cuidado em quem você contrata, tenha cuidado nos documentos, na comprovação e até mesmo pode ser que você conseguiu a equiparação hospitalar há 3 anos atrás. Mas será que esse ano você ainda preenche aqueles requisitos? Será que você fez alguma alteração, no quadro societário? Você fez alguma alteração na prestação de serviços? Tem mais funcionários? Será que tudo ainda está correto? Né, o ideal é que anualmente, quando a gente faz o planejamento tributário, a gente verifique tudo isso. Para quê? Né, porque a equiparação hospitalar, né, fazendo um parênteses, você não precisa ficar entrando na justiça e solicitando cada vez mais. Não, uma única vez concedido, perfeito. Mas agora, se você alterou o status que você estava quando você teve aquela sentença favorável,
Então tem que ser ajustado também, né, tudo sempre porque obviamente que a empresa, a gente sempre imagina que vai aumentar o faturamento, que vai crescer, que vão existir alterações, né, então você deve, se as alterações estão ocorrendo, adequar todo, né, a sua estrutura para que você ainda se adeque à equiparação hospitalar e você não tenha prejuízos. Me conta aqui se você sabe de algum caso como esse, se você está fazendo isso na tua clínica, se você tem dúvidas sobre equiparação hospitalar, que a gente pode conversar. No meu Instagram tem vários, também informações sobre isso, tem vários vídeos sobre isso, aqui no canal também, então se inscreva aqui. Cada vez mais eu vou trazer mais novidades, mais introspecções e vários casos que eu possa falar sobre aqui, justamente para te ajudar e para que o médico se sinta seguro com a sua tributação. Até o próximo vídeo.